Oi, gente. Eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história, de tudo que eu passei durante as minhas duas gravidez. Exatamente há 6 anos atrás, eu tive a minha primeira gravidez e com 3 meses de gestação, eu acabei perdendo meu filho. Foi um momento muito difícil, muito doloroso, em que eu posso dizer para vocês que eu blasfemei muito contra Deus nessa época, porque era uma coisa que eu sonhava, era uma coisa que eu queria muito ter. Eu pensava em ser mãe, eu queria ser mãe desde nova. E por conta disso, eu pensava que eu não podia ter filhos. Foi então que eu engravidei e eu lembro que o Moisés estava viajando em missão do quartel para Lourenço e eu acabei ficando só. E ele disse para mim para casa da minha mãe até ele voltar e que no pagamento dele era para me sacar o dinheiro, pagar o aluguel, pagar as contas e voltar para casa da minha mãe até ele retornar da viagem. Então eu fui para a cidade, saquei o dinheiro, só que eu resolvi voltar no mesmo dia. E no meio da viagem, eu senti uma forte dor, como se fosse assim, rodeando o meu umbigo, né? Ao redor do meu umbigo. E eu fiquei na mesma posição até chegar em casa. E eu lembro que quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu já estava sangrando. Fui pro posto de saúde, o médico mandou ficar em repouso total. Só que aí eu disse para minha mãe no outro dia que eu queria ir para Macapá porque eu não sentia mais o neném. Foi então que eu fui para maternidade, cheguei na maternidade. O médico de plantão me avaliou e disse que era só descolamento de placenta, que era para mim ficar em casa, em repouso, e no outro dia era para eu voltar para fazer uma ultrassom. Quando eu cheguei no hospital pela manhã para fazer a ultrassom, o médico que me atendeu, o outro médico, disse para mim assim: moça, era para você estar internada, meu Deus, o que aconteceu? Foi responsabilidade desse médico. E aí falou um monte de coisa e me colocou para fazer uma ultrassom. Quando eu fui fazer a ultrassom, a médica avaliou e viu que tudo estava normal, né? Foi então que ela disse assim: vamos ouvir o coração do seu neném. E aí ela disse: tem alguma coisa estranha, porque tudo tá normal. E ela desligou os aparelhos novamente para tentar ouvir o coração do neném. Só que aí, infelizmente, naquele momento ela me deu a informação que o bebê tinha vindo a óbito. E eu lembro que eu chorei desesperadamente, eu chorei muito, abracei minha mãe, a minha sogra que estavam comigo naquele momento e me levaram para a enfermaria. Foi então que Moisés chegou de viagem e eu não tinha coragem de olhar para ele. Eu chorava demais, eu chorei muito mesmo, foi o momento mais sofrido de toda a minha vida. Então, nesse momento, eu comecei a dizer que Deus não existia, que Deus tinha sido injusto comigo, que pelo motivo de que a minha prima estava grávida da mesma época, e minha prima tinha sofrido um acidente de moto, ficou com uma cicatriz na barriga, mas mesmo assim, né, a gravidez dela deu certo, que também estava marcado para nascer na mesma data do meu neném. E havia uma outra moça também grávida na época que dizia que ia se jogar de cima da ponte. Então eu fiquei revoltada com toda essa situação, porque eu queria tanto ser mãe e Deus tinha tirado o meu filho. E eu lembro perfeitamente que naquela noite, é, naquela sala só haviam mulheres que tinham perdido o neném naquela enfermaria. Só que naquela noite, Deus permitiu, colocou uma mulher do meu lado, com um nenenzinho que tinha acabado de nascer. E eu lembro que do outro lado tinha uma moça com uma amiga dela, falando simplesmente que tinha tirado o bebê, que tinha abortado porque ela era nova para ser mãe. E dizendo para a colega dela que havia mentido para a mãe dela, ou seja, ninguém da família dela sabia o que estava acontecendo. E ela disse que mentiu para a mãe dela, dizendo que ia dormir na casa de uma amiga. Eu disse: meu Deus, como que pode eu aqui? E o Senhor me coloca nesse lugar onde tem uma mãezinha com o neném do lado, e aqui do ladinho tem uma moça dizendo que simplesmente tirou o bebê porque não queria. E eu ali naquele momento simplesmente só fazia chorar, de tanta tristeza. E eu tive que ficar internada para fazer a curetagem. Só que depois de todo esse processo, na mesma noite eu consegui expulsar o feto, né?
E fiquei internada para terminar o procedimento no outro dia. E eu fui para casa, só que com o coração muito triste. Foi uma época que eu senti ódio de Deus. Foi uma época que eu não queria ter contato com crianças. Uma época que eu quis simplesmente me isolar de todo mundo, né? Quis ficar mais em casa. E depois disso tudo, eu me afastei de Deus. Eu não queria ser mãe. Eu dizia que eu não queria ter mais filhos. Então, depois de um tempo, eu voltei a trabalhar. Eu fui para academia. E quando foi em 2017, eu indo para academia, o Moisés me olhou e disse que eu estava grávida. Sendo que ainda não havia chegado a data, né, de eu menstruar. E ele dizia para mim que eu estava estranha, que era para me fazer um beta. E eu dizia que eu não estava. E aí eu fiz o primeiro teste, deu negativo. E faltava uma semana para chegar a minha menstruação. E eu continuei malhando. E chegou o dia que era para eu menstruar, eu não menstruei. Fui fazer um teste de farmácia, deu positivo. Não acreditei. Fui fazer um beta no mesmo dia, positivo. Eu disse que eu não acreditava, só depois de uma ultrassom. E eu fiz a ultrassom e tava lá o feto, tava lá a luninha na minha barriga. E foi a partir desse momento que eu acreditei que realmente eu estava grávida. E eu comia demais, muito. No início eu enjoei, mas depois eu comia o triplo. Era de acordar na madrugada para comer feijão. E eu lembro que no dia 9 de junho, 9 de novembro do mesmo ano, eu saí para almoçar, no meu horário de almoço, no intervalo do trabalho. Almocei no restaurante e depois que eu voltei para a clínica, eu vi que eu estava sangrando. Foi então que eu liguei para o Moisés saiu do quartel, me pegou na clínica e nós fomos para o hospital, para a maternidade. E eu lembro que eu cheguei na maternidade meio-dia e 45 e eu fui atendida às 18 horas, porque o médico que chegou no horário era o Dr. Fábio e ele atendia na clínica onde eu trabalhava. E ele me viu ali de uniforme e perguntou o que eu estava fazendo lá. E aí eu contei para ele o que estava acontecendo, falei do horário que eu tinha chego na maternidade e ele me atendeu, passou uma medicação e perguntou para mim se eu queria ficar internada ou se eu queria ir para casa. Porque ele já sabia da minha história anterior, né, da minha primeira perda. E eu disse que eu queria ficar no hospital. E aí ele me internou. E eu lembro que eu sangrei muito, muito. Eu sangrei o dobro do que da primeira vez, do que da primeira perda. Eu sangrei muito. E eu dizia pro Moisés que eu tinha perdido. Na minha cabeça tava que eu já havia perdido a neném, né? E eu lembro que ele naquele leito eu dizia pro Moisés, eu já perdi, eu perdi, eu perdi. Eu já estava ciente que eu tinha perdido a neném. E por volta de 11h30, meia-noite, por aí assim, do mesmo dia, né? O sangramento simplesmente estancou, parou. E quando eu fui fazer a ultrassom pela manhã, a médica avaliou direitinho, com aquele aperto no coração. E eu lembro que ela disse pra mim, vamos ouvir o coração do seu neném, que nem da primeira vez, né? E aí o coração da Luna tava batendo firme e forte. E ela disse, mãezinha, tá tudo normal, não tem uma causa, a placenta tá toda direitinho, o líquido tá todo direitinho. Tipo, não teve uma causa para aquele sangramento, não teve uma justificativa. E aí voltei pro médico, ele me avaliou, e aí eu fiquei de repouso, fiquei de atestado em casa, né, me recuperando. E deu tudo certo. Quando foi pertinho da Luna nascer, eu lembro que eu fiz uma ultrassom e o médico disse para mim assim, mãezinha, antes de chegar na semana da sua neném nascer, que ela estava marcada para o dia 2 de julho, você procura o seu obstetra, conversa com ele para fazer uma cesariana, porque você tem uma quantidade de líquido muito pouquinho. Eu voltei com o Dr. Fábio, depois desse processo que eu passei, ele disse que ia assumir, né, que ele ia acompanhar a minha gestação toda, e eu devo muito a ele, depois de Deus também, porque ele me acompanhou direitinho, um excelente médico, um excelente profissional. E aí eu relatei para ele o que o médico da ultrassom havia me falado, né, o que ele tinha relatado. E quando foi finalzinho de junho, último dia de junho, eu fui na maternidade durante a noite, no plantão do Dr. Fábio.
E ele me avaliou, disse que ia fazer um procedimento para fazer um descolamento de placenta, para acelerar o parto. E ele mandou ir para casa, disse que eu ia começar a sentir as dores, que as contrações iam aumentar. E eu fui para casa, só que eu não senti dor. E no dia 1º de julho a gente voltou para a maternidade. Eu, minha mãe e meu esposo. E quando chegou na maternidade, a médica fez o toque e, tipo, nem um sinal. E ela só falou, vou internar. E pode internar urgência, urgência, urgência. Ela falou isso. E eu lembro que subiram comigo, né, pra sala de pré-parto. E quando nós chegamos na sala de pré-parto com minha mãe, tinha muitas mulheres aguardando, porque não tinha leito. E aí eu lembro que a minha mãe conhecia uma enfermeira que estava lá no local no momento, né? Eu sei que ela foi colocada ali por Deus. E aí ela conseguiu com que eu fosse atendida rapidamente. E aí o Dr. Wagner foi me atender, fez o toque, não teve sinal nenhum. Ele disse que ia fazer o toque novamente, que ia doer mais. E aí quando ele fez o toque, saiu só aquele sangue vivo. E ele falou assim, você pode levar para a sala de cirurgia, cesariana urgente, urgente. E tipo, as pessoas que estavam próximas dele, médico, enfermeiro, começaram a correr. E a enfermeira foi me acompanhando, já pedindo para eu trocar de roupa. E ali a minha mãe desceu para avisar o meu esposo do que iria acontecer, né? E a preocupação deles era porque não tinha leito na maternidade naquele momento. E aí ela me levou para a sala de cirurgia. Eu estava muito preocupada porque eu não via minha mãe não estava perto, o Moisés não estava perto. E aí eu acabei mentindo para ela dizendo que eu queria ir ao banheiro porque eu queria ver se eu encontrava com a minha mãe pelo corredor. E ela, vamos rápido, é rápido. Ela foi me levando, só que infelizmente eu não vi minha mãe nesse momento. E eu lembro que eu voltei, me colocaram na sala de cirurgia, na mesa de cirurgia. O anestesiologista veio, fez o processo de anestesia e me colocou deitada novamente na maca, na mesa, né? E aí eu lembro que os médicos já foram chegando e tudo mais, os enfermeiros que acompanhavam o médico. E eu lembro quando o médico me cortou. E nesse momento eu percebi que a anestesia não tinha pego 100%. E eu gritava, eu chorava demais porque eu estava sentindo tudo, tudo, tudo. Foi assim a coisa mais horrível, uma das coisas também mais horríveis que aconteceu nesse momento. E eu me recordo assim que eu gritava, eu chorava demais. E teve uma enfermeira que também chorou junto comigo, e ela ficou perto de mim. E o médico dizia para mim, aguenta pela tua filha, a vida da tua filha que está em risco. E em questão de segundos, eles tiraram a Luna. Eu lembro que a enfermeira que chorava comigo trouxe a neném, né? Eu cheirei o pezinho dela e a Luna não chorou naquele momento. E aí eles me aplicaram uma anestesia geral e eu apaguei. E quando eu acordei, eu só fazia chorar. Eu queria ver minha filha e eu pedia para ver minha filha, que eu queria ver a minha filha, para ver se ela estava tudo bem. E nesse meio momento é que começa a segunda parte da história, em que se a minha mãe não tivesse ali naquele exato momento, a minha filha tinha sido trocada na maternidade. Enquanto eu fiquei na sala terminando o procedimento, né, levaram a aluna para o berçário. Quando a aluna ia saindo, a minha mãe estava na porta aguardando e a enfermeira perguntou se a minha mãe era parente. Ela disse que era a avó da aluna, era minha mãe, tá, então vozinha, acompanhe a aluna. E aí a minha mãe foi até o berçário. Quando colocaram a pulseirinha na aluna, estavam colocando o nome de uma Nayara também. Por coincidência, na sala de pré-parto normal, estava uma Nayara dando à luz também. E aí quando foram colocar o nome na pulseirinha, colocaram Nayara, mas era um outro sobrenome. E a minha mãe disse, não, essa é a minha neta. Porque eu era a única que tinha entrado para a sala de cirurgia. E foi a maior confusão. E aí pararam tudo, falaram que não era para mexer mais em nada. E quando eles foram olhar, chamaram uma outra pessoa, eles perceberam que tinham trocado o meu prontuário com o da outra Nayara. E se Deus não tivesse colocado ela ali, eles tinham trocado as duas crianças. E depois consertaram o erro e tudo mais. Eu poderia ter processado, né, a maternidade por tudo que eu passei, pela quase troca da minha filha. Só que depois eu resolvi não fazer e eu resolvi não processar. Porque eu sei que Deus permitiu que tudo isso acontecesse
para que eu pudesse entender, né, tudo o que ele tinha permitido da primeira vez. E por esse motivo eu resolvi não fazer isso, né, deixei passar, porque graças ao Senhor Jesus eu já estava com a minha filha e a Luna já estava bem. Então, quando eu subi para a enfermaria, eu fui parar na mesma enfermaria da primeira perda, né? Quando eu perdi meu primeiro neném. Por incrível que pareça, na mesma enfermaria. Só que Deus me colocou num leito em que dava de frente com o outro que eu havia ficado quando eu tinha perdido o neném. Sabe, assim, como se Deus quisesse que eu lembrasse de tudo. Só que agora eu estava num momento feliz da minha vida, né? E a partir daquele momento, eu percebi que as coisas acontecem conforme a vontade de Deus, no tempo de Deus, não é no nosso tempo. A gente sonha, Deus realiza os nossos sonhos, só que do jeito dele, no tempo dele, quando ele quer. E a Luna, ela é um milagre de Deus. Resumindo tudo, a Luna, ela é um presente de Deus para as nossas vidas. Quem conhece a minha filha, ela é uma menina muito inteligente. E ela diz para mim que ela quer ser médica. Quando ela completou 2 anos, ela disse pra gente que ela quer ser médica, que ela quer cuidar das pessoas. Essa é a Luninha que vocês acabaram de ver, médica. E eu resolvi fazer esse vídeo hoje, porque a Luna tá completando 3 aninhos de idade. E eu quero aqui agradecer a minha mãe, a minha sogra, o meu sogro, a Dinda, o Dindo dela. Quero agradecer aos tios, às tias dela, todas as pessoas que fizeram parte, que fazem parte da nossa vida, que me apoiaram, que oraram por nós, que de alguma forma estiveram presentes nos momentos difíceis que eu passei durante a minha gestação, que através das suas orações deu tudo certo. Eu agradeço do fundo do meu coração, e essa é um pouquinho da minha história, né, da nossa história. Talvez muitas mulheres, né, já desistiram de sonhar, já desistiram de ser mamães, mas eu tô aqui para dizer para vocês não desistirem. Continue acreditando no Senhor Jesus, que Ele faz da forma dele, do jeito dele, no tempo dele. E vai chegar a sua hora, vai chegar o seu momento. Hoje nós somos uma família temente a Deus. Nós priorizamos Deus. Deus está no centro das nossas vidas. E muito obrigado. Eu agradeço a cada um que assistiu até o final desse vídeo, né? E eu quero que vocês acompanhem um pouquinho agora, né? Através das fotos que eu vou colocar. Beijos e até logo. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar.